Olá, meu nome é Zoriana Melchuk, sou CMO, diretora de marketing na PSV Game Studio. Sim, já estou nessa área há quase 9 anos, sabe? Trabalho com marketing, aquisição de usuários e a parte de monetização. A PSV é uma empresa do grupo WidePeak. Nós estávamos baseados na Ucrânia quando começamos esse negócio e desde 2015 nos mudamos para o Chipre. Nossos fundadores se mudaram para o Chipre com acho que cerca de 20 colegas de trabalho e agora temos 2 escritórios no Chipre. Claro, na Ucrânia ainda mantemos um escritório, costumávamos ter 3 lá, mas apenas um ainda está funcionando e no geral temos cerca de 150 pessoas em nossa equipe espalhadas pelo mundo todo. Então, no total, temos cerca de 500 aplicativos, se estivermos falando do total. Dividimos entre jogos para crianças e para não crianças. Então, primeiro começamos como um estúdio de jogos infantis. Fomos fundados em 2015 e foi um começo muito bom porque o fundador gostava de jogos para crianças. Começamos a criar nossos próprios aplicativos de jogos infantis e passamos a trabalhar com diferentes marcas como Masha e o Urso, LOL, Vlad e Nick, entre outros. E então criamos nossa própria marca que se chama Hippo. Você também pode nos encontrar e temos cerca de 300 jogos para crianças e cerca de 100 aplicativos de jogos para não crianças. Eu conferi as informações antes de hoje e, como estamos crescendo e crescendo tão rápido, atualmente fazemos aquisição de usuários para cerca de 100 aplicativos. Mas, se falarmos de modo geral, se falarmos sobre a aquisição de usuários mais forte, sobre como conseguimos números enormes para atrair novos clientes, isso acontece em cerca de 40 a 45 aplicativos diferentes. Sim, então, deixe-me contar como começamos a fazer a publicação para nós mesmos e como atraímos os estúdios. Então, foi uma história bastante interessante. Ao criar a solução Clevered e outras de mediação, clientes perguntavam como poderíamos ajudá-los a atrair e usar usuários, já que fazíamos muito bem a monetização para eles. Eles perguntavam como fazer o marketing e assim por diante. Então, começamos a fazer a publicação há 1 ano e meio e, atualmente, trabalhamos com cerca de 20 estúdios de jogos diferentes que vieram até nós. Nós fazemos todo o marketing para eles, cuidamos da parte de aquisição de usuários e também ajudamos na monetização. É isso. Basicamente, antes de começarmos a trabalhar com um novo estúdio, analisamos todas as métricas internas do jogo e depois fazemos pequenos testes de aquisição de usuários. Claro, muitos publishers, muitos pequenos estúdios e desenvolvedores de jogos vieram até nós e precisamos verificar tudo corretamente e, criamos nossos próprios KPIs principais para os jogos que querem ser publicados conosco. E falando de forma geral, posso dizer que trabalhamos principalmente com jogos hipercasual e casual, e para esses precisamos analisar a retenção, precisamos analisar o tempo de jogo, precisamos analisar a quantidade de sessões que eles tiveram nos jogos com anúncios dentro. Mas se aprofundarmos um pouco mais na retenção, essa é uma das principais métricas. Ela precisa ser de pelo menos 20% no dia 0, cerca de 7 a 5% se estivermos falando do dia 7, e, claro, os usuários precisam estar no final do jogo. Se estivermos falando do dia 30, então realmente precisa ser 3, provavelmente cerca de 2%. Se você tiver métricas realmente mais altas, isso será ainda melhor. Se estivermos falando sobre o tempo de jogo, é claro que isso depende do gênero e depende do jogo. E, novamente, se estivermos falando de jogos casuais e hipercasuais, precisa ser de pelo menos 7 a 10 minutos por sessão, o usuário precisa permanecer e jogar o jogo. Se o seu jogo monetiza apenas com anúncios, é claro que você precisa mostrar o máximo possível de anúncios para recuperar seu investimento e aproximadamente são de 5 a 7 anúncios no jogo. Mas, novamente, que tipo de anúncios exatamente você tem dentro do jogo? Se estivermos falando de intersticiais, é cerca de 7. Se estivermos falando de intersticiais e vídeo recompensado, novamente precisa ser de 5 a 7. Pode ser 5 intersticiais ou 2 recompensados, e se você tiver banner no jogo, é claro que pode calcular isso e isso vai aumentar seu LTV, mas geralmente quando você tem o banner, ele incomoda, os usuários realmente não gostam. Mas novamente, se você ainda mantiver, isso aumenta seu LTV em cerca de 10%.
Então, gostaria de dizer que a Tendim foi nosso primeiro MMP com o qual começamos a trabalhar e estamos realmente satisfeitos com eles. Então, antes de fazermos todo o marketing na PSV, nós fazíamos a aquisição de usuários exclusivamente com o Google Ads e o Firebase de forma exclusiva. Agora, crescemos tão rápido e, claro, usamos diferentes canais de aquisição de usuários e, por exemplo, gostaria de mostrar para vocês que, quando recebemos alguns jogos que vieram para publicação conosco, começamos o teste de aquisição de usuários. Isso não é um valor alto, na verdade é um valor relativamente pequeno, digamos aproximadamente cerca de 150 a 200 dólares por canal, mas novamente aqui você vê claramente essa faixa de valores. O que rodamos, este é um bom exemplo, então este é um teste bem recente que fizemos com a Mi Integral e aqui no Tendim vemos alguns dados que recebemos do Tendim e como podemos focar na campanha de aquisição de usuários enquanto estamos em teste. Por exemplo, se tivermos alguma empresa que queira fazer a publicação para nós e possa verificar todas as métricas dos jogos, estamos no teste de aquisição de usuários. Para o teste de aquisição de usuários, nossa equipe de análise calcula o principal KPI para esse gênero de jogo, para esse tipo de jogo. E sabemos, por exemplo, que nosso principal KPI para esses jogos específicos que estou mostrando agora é que precisamos de um retorno de receita de 67% de ROAS no dia zero. Se você observar, o teste aqui foi bem sucedido porque o número de ROAS total de mediação de anúncios no dia zero é muito maior. De acordo com isso, podemos entender de maneira clara que conseguimos aumentar a métrica, conseguimos rodar a campanha de aquisição de usuários e conseguimos adicionar um novo canal aqui. Então sim, começamos a construir a nossa própria análise, acredito que foi aproximadamente há 1 ano, e a Tendim nos fornece os dados brutos, assim como o Data Vault. É como ferramentas de impressão que ajudam nossa equipe de análise a construir suas próprias métricas e todos os KPIs para cada jogo, para cada plataforma, para cada região separadamente. Basicamente, como trabalhamos com isso, pegamos todos os dados históricos que vieram da Tendim e analisamos apropriadamente todos os comportamentos que o usuário teve no jogo durante todo o período. Por exemplo, pelos últimos 30 dias, pelos últimos 90 dias, pelos últimos 120 dias e construímos nossos próprios relatórios com esses dados. Sim, essas são ferramentas realmente muito interessantes para nós também, de fato. Com a Tendim, criamos novos relatórios que vou mostrar para vocês. Como vocês sabem, trabalhamos com a nossa própria monetização, o CAS AI. Claro que começamos a usar todos os dados em nível de impressão. Então, o que é isso e como funciona? Por exemplo, se mostramos um anúncio no jogo para os usuários, definitivamente sabemos exatamente quem nos forneceu esse anúncio, ou seja, quem foi a principal fonte responsável que mostrou o anúncio aos usuários no jogo. E aqui eu preparei um pequeno relatório para vocês também, ele se chama Receita. Aqui no painel você pode escolher diferentes tipos de relatórios para visualizar. Agora estamos olhando para os relatórios de receita e no nível dos dados dos usuários, conseguimos ver toda a receita que vem dos diferentes tipos de anúncios que temos em nossa plataforma de mediação. Todos eles também, todos estão integrados ao CAS. E aqui no painel você pode ver todas as métricas que nós construímos nos relatórios do Tendim. Como mencionei antes, o Tendim foi nossa primeira e única fonte, o IMMP com a qual trabalhamos. Desde que começamos toda a aquisição de usuários e todo o marketing, isso impulsionou muito e os diferentes tipos de segmentação por nível nos ajudaram a aumentar a aquisição de usuários. Por exemplo, aqui também vou mostrar um exemplo para ilustrar melhor. Você consegue ver um jogo através dos diferentes tipos de canais e se você dividir mais a fundo, verá claramente como podemos segmentar todos os níveis, como podemos dividir uma fonte por campanha, por localização geográfica e por diferentes fontes. O Tendim também nos ajuda a detalhar os relatórios e a ver como podemos escalar uma localização geográfica específica, como podemos escalar aplicativos específicos em nossos jogos. Os editores, quero dizer. Qual é, afinal, o melhor ou o pior publisher para nós?
O que precisamos impulsionar e o que precisamos pausar? O que eu gosto no Tenjin é que é fácil criar qualquer relatório do jeito que quiser, segmentar os dados e trabalhar facilmente com a aquisição de usuários. Por exemplo, para uma das minhas equipes, a equipe de aquisição de usuários, costumávamos trabalhar com os relatórios de visão geral. Vou mostrar agora como trabalhamos, e como montamos alguns relatórios aqui. Você pode criar qualquer relatório que precisar. Por exemplo, trabalhamos com a visão geral aqui, podendo segmentar os dados e agrupá-los por canal, campanha de aquisição de usuários, país. Aqui você consegue ver a divisão por países e, se você analisar o gasto ou qualquer outra métrica que mostrei antes, por exemplo, o dia zero, você consegue identificar qual campanha e qual região geográfica é a mais forte, além de poder captar mais usuários daquela região e escalar ainda mais, ou seja, expandir ainda mais. Então, sim, na nossa melhor desenvolvedora de jogos 3A, como mencionei antes, temos grandes equipes próprias que trabalham com o Tenjin, por exemplo, aquisição de usuários, por exemplo, Analytics. E vou mostrar agora uma maneira fácil de fornecer acesso total para as nossas próprias equipes. Aqui estão as 3 melhores opções de configurações, você pode ver o nome, juntamente com o e-mail correspondente. E aqui, se estamos falando dos nossos próprios funcionários e colegas de trabalho, podemos fornecer diferentes tipos de níveis de acesso para os nossos próprios colegas também. Por exemplo, se estamos falando de Analytics, fornecemos a eles o nível de conta de administrador e eles podem criar qualquer dashboard, acessar os dados brutos e assim por diante. Novamente, como você mencionou antes, nós trabalhamos como publishers e, claro, as pessoas que vieram como publishers para nós também querem verificar os dados por conta própria. E isso é realmente muito bom para nós, pois conseguimos de fato fornecer esse acesso. Por exemplo, aqui você pode ver claramente que também damos o tipo de conta com nível de administração. E aqui conseguimos fornecer acesso aos aplicativos apenas para um publisher específico, que veio até nós. Então, o principal para nós é que os diferentes publishers não consigam ver todos os dashboards, podendo visualizar apenas e exclusivamente seus próprios jogos e gerar relatórios para si mesmos. Às vezes, ajudamos a criar um relatório para eles, mostrando como o Tenjin funciona, como calculam, visualizam e detalham os dados e assim por diante. Eu recomendaria o Tenjin para publishers como nós, porque é realmente a maneira mais fácil de trabalhar e ainda oferece um incrível e ótimo recurso de acesso separado para cada publisher. E claro, para os publishers que têm jogos com monetização híbrida e por compras dentro do aplicativo, que possuem anúncios no jogo e também realizam todas as compras. Muito obrigado por gentilmente me receberem hoje para a entrevista. Foi realmente interessante. E acredito que para os nossos espectadores também será de fato uma informação interessante e útil. E quero mencionar que se alguém que nos assiste e nos conhece quiser, por exemplo, fazer publishing ou tiver interesse em saber como escalar esse negócio, pode me procurar e vir publicar conosco, além da parte de mediação também. E claro, usem o Tenjin. É realmente muito fácil e uma ótima ferramenta que ajuda a expandir o negócio.